Boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus, para a nossa palestra desta noite. E só nos resta agradecer pela oportunidade, momento em que devemos estudar esse Evangelho, que é luz para o nosso coração, o roteiro mais seguro que podemos seguir, ensinamentos do Mestre Jesus, que tão bem nos exemplificou a caridade, a humildade, a benevolência. E nesta noite, vamos conversar um pouco, e mais uma vez, sobre a prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos o último capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, onde os Espíritos nos falam ali, no início, sobre as condições essenciais da prece, que nós vamos ler. Depois ele fala da oração dominical, que foi a prece que Jesus, veio do próprio Jesus, ele nos ensinou, e é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua simplicidade, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, que é o Pai Nosso, uma prece que nós utilizamos nas reuniões na casa espírita, é uma prece universal. E depois ele vai dando exemplos de vários tipos de prece, para que as pessoas possam ter uma noção de como conversar com Deus. Não é para decorar essas preces, são exemplos, porque muitas pessoas que estão iniciando o desenvolvimento da sua fé ainda não conseguem fazer uma prece espontânea, elas têm muitas dúvidas, do que podemos falar, quando podemos falar, e aqui eles dão exemplo. Nós podemos conversar com Deus em qualquer momento, no momento de alegria, de tristeza, de angústia. É abrir o coração e pedir o auxílio, é louvar a Deus, é agradecer em qualquer situação. Vamos ver o que ele fala, bem aqui no início. Os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, é a de ser inteligível, para que possa tocar o nosso espírito. Então, a principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. Vejam como é clara, como são claras, as colocações dos Espíritos. Muito se tem dito a respeito da prece, mas muito pouco ainda conhecemos do seu mecanismo. Por isso mesmo, a grande maioria das pessoas não valorizam a prece, que é um recurso, uma ferramenta que nós carregamos conosco 24 horas. E a gente esquece, no momento de aflição, de angústia, de tristeza, de auxílio, nós temos que usar esse recurso. Acreditemos na prece. Ela nunca deixa de ser ouvida. Quando abrimos o coração e pedimos ajuda a Deus, a Jesus, aos benfeitores, eles vão captar
esse pedido. Vamos refletir, então. O que seria a prece? Falando em termos mais técnicos, poderíamos dizer que a prece é uma projeção do pensamento a partir do qual irá estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora, e nisso reside o seu poder e o seu alcance. Pois nesta relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores, a lhes inspirar bons pensamentos. Por quê? São a origem de quase totalidade de nossas ações, não é? Primeiro a gente pensa e depois agimos. Então podemos dizer também que a prece é uma invocação e que por meio dela pomos o pensamento em contato com o ente a que nos dirigimos. Então a prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ditada pelo coração de quem ora. Por isso que ele fala aqui que a principal qualidade é a clareza, que cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma, para que alcance, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade, quando é ditada pelo coração. Então lembremos disso. Tem mais valor o sentimento que colocamos nesse pedido, nessa prece. Entendem? E podemos sim e devemos fazer preces para nós e para outras pessoas. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o processo da transmissão do pensamento. Quero ser por quem você está orando, venha ao nosso chamado, quero o nosso pensamento chegue até ele. Para compreender o que se passa, né, nessa situação toda, esse mecanismo, lembremos, né, que todos os seres encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados no mesmo fluido universal que ocupa o espaço, como nesse planeta estamos nós na atmosfera. O ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar, elas são circunscritas ao planeta Terra. E ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, todo pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. E é por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância e etc. Essa é uma visão simples, né? Científica. A gente explicou de uma maneira simples. Nós temos estudos mais profundos ainda da doutrina espírita, colocações de André Luiz, de outros cientistas que estudaram mais profundamente, Leon Denis. Então é por isso que quando nós falamos que toda prece é captada, é ouvida, é porque o pensamento tem forma, tem uma questão fluídica e através do fluido universal, que é o veículo de transmissão, isso vai chegar a quem está sendo ali enviada a prece. Entenderam? Lembremos que pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Na pergunta 659, se não me engano. Porque nós esquecemos de louvar a Deus e até de agradecer. A gente lembra muito de pedir, né?
Nós podemos pedir, devemos pedir. Ele é nosso Pai, é a Ele que nós temos que recorrer em primeiro lugar. Com certeza, não tenhamos dúvida disso. Então, pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, força, paciência, discernimento, coragem para lutar contra todas as forças do mal, contra as nossas deficiências, enfim. Tudo, desde que não se contrarie a lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Então, nós temos que pedir sim, mas saber pedir, não pedir a solução dos nossos problemas, que tire as dificuldades do nosso caminho. Não é assim, né? Não é assim que devemos pedir. A gente tem que pedir, como ele falou aqui, força, coragem, discernimento, e aí a ajuda virá. Não para a solução dos nossos problemas, que às vezes não vai acontecer a solução imediata. Nós temos que passar por aquela situação, mas vamos ter força, vamos ter paz, não vamos ficar aflitos. Então, nós temos que saber pedir e compreender o retorno que chega. Louvar. A gente esquece de louvar a Deus, né? Louvar a Deus é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como ser supremo, causa primária de tudo que existe, bendizendo-lhe o nome. Quando observamos a natureza, é um momento importantíssimo para louvar a Deus, né? Olhando a sua criação, temos noção da sua grandeza e devemos agradecer, porque esse mundo que vivemos, em especial o nosso Brasil, nosso país tão lindo de natureza, temos que agradecer muito, não é? E agradecer, né? Acabei de falar, e isso é um ato que nós deveríamos fazer todos os dias, e que na correria esquecemos tantas coisas que temos para agradecer. É reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento, de aceitação, a alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, né? A dádiva da vida em si. Então, lembremos dessas 3 atitudes durante as nossas preces, né? Não esqueçamos também de, além de pedir, agradecer e louvar a Deus. As preces devem ser feitas diretamente ao Criador, mas também pode ser endereçada por intermédio dos bons espíritos, né? Que todos são seus mensageiros e executores da vontade de Deus. Quando se ora a outros seres, é simplesmente como a intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus, nosso Pai. E lembremos que a prece, ela torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos, espíritos para o assistir e o socorrer. O importante, o essencial, é orar com sinceridade e aceitar os próprios defeitos, porque a prece não redime as faltas cometidas. Aquele que pede a Deus perdão pelos seus erros, só o obtém mudando sua conduta na prática do bem. Desse modo, as boas ações são a melhor prece, e por isso os atos valem mais do que as palavras. Então, arrependemos de algo que nós fizemos, claro, o arrependimento é o primeiro passo, pedir a Deus o perdão, a coragem e mudanças efetivas. Isso que vai ser aí a melhor prece, a nossa modificação, a nossa boa ação, combatendo aquela atitude que nós erramos. E quando nós fazemos a prece ao semelhante, por exemplo, atraímos também a influência de espíritos mais evoluídos, né? Que se associam ao bem que desejamos fazer.
Agora, lembremos sempre que a prece, ela não pode mudar a natureza das provas pelas quais temos que passar. Porque elas, as provas, estão nas mãos de Deus. E há as que devem ser suportadas por nós até o fim. Mas Deus vai nos trazer sempre muita força, muita coragem, e vai observar ali a nossa paciência, a nossa resignação. Lembremos que nem sempre aquilo que o homem implora ou pede numa prece corresponde ao que realmente lhe convém, tendo em vista a sua felicidade futura. Deus sabe o que é melhor para nós, E na sua suprema bondade deixa de atender ao que seria prejudicial para nós. E as respostas, às vezes, elas são atendidas, mas por meios indiretos ou por meios de ideias com as quais saímos das dificuldades, Não é resolvido o problema, mas nós temos sugestões, intuições de como resolver aquela dificuldade, porque nós temos que fazer o exercício, não podemos receber tudo pronto, faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Resumindo, que temos pouco tempo, qual a importância da prece para nós todos, Seres em evolução, nesse estágio evolutivo, ainda com muitas imperfeições, com muitas provas. E aí, a espiritualidade aqui no texto nos dá um exemplo prático, Simples, mas que vai fazer que a gente entenda melhor. Se não limparmos periodicamente o nosso quintal, a sujeira vai se acumulando, não é? O mato cresce, a proliferação de bichos. E no campo espiritual, se nós não limparmos o nosso psiquismo, como vamos conseguir atrair a sintonia, captar ali os fluidos magnéticos salutares dos espíritos benfeitores, Nós ficamos impregnados de fluidos deletéreis, favorecendo a ação para espíritos mais difíceis, necessitados. Então, nós precisamos fazer a prece. A prece é uma higienização, um momento de captação de fluidos salutares, assim como o passe também é uma transmissão de energias benéficas. Então, lembremos disso. E Deus envia sempre bons espíritos para nos auxiliarem quando nós fazemos uma prece de coração, espontânea, com sinceridade. E nós devemos orar sempre por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos que sofrem, não é? Então, Jesus nos recomendou: amai os vossos inimigos, fazei prece pelos que perseguem e caluniam. E a prece, com certeza, ela deve ser sempre realizada no recôndito da consciência, em profunda meditação. Por isso que ele diz que não são muitas palavras, mas com sentimento, interiorizando, sentindo aquilo que você está realmente falando em sua conversa com Deus e com Jesus. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhes a coragem, a paciência, a resignação para enfrentar as dificuldades, os dissabores que a vida nos apresenta. Ideias são sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-nos, contudo, sempre o mérito da ação.
E isto porque não se deve ficar ansioso, à espera de um milagre, pois Deus, Ele sempre ampara os que se ajudam a si mesmos. Lembremos que o Mestre Jesus nos ensinou: ajuda-te e o céu te ajudará. A eficácia da prece está na dependência da renovação íntima do homem, em que deve prevalecer a linguagem do amor, do perdão, da humildade, para que ele possa, assim, de coração liberto de sentimentos negativos, agradecer a Deus a dádiva da vida. Lembremos da recomendação do Mestre: vigiai e orai. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Uma boa noite a todos. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Comentário dos Espíritos, bem curtinho, né? Consolador prometido ainda, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Bem, no primeiro comentário, é que nós temos que ter bem claro que viver num planeta de provas e expiações implica em estar sob condições de transformação e colheita daquilo que plantou, exatamente na forma de provas e expiações. Essa colheita, são aqueles dissabores que enfrentamos cotidianamente, com mais ou menos intensidade, com mais ou menos alívio, e que permeiam a vida inteira, porque, voltamos, é um planeta de provas e expiações. As leis a que o Evangelho comenta são justamente essas leis divinas, que, se formos observar assim mais próximo, são leis de relacionamento pessoal. Tá? Na verdade, o Evangelho, a obra de Deus, a preocupação, a preocupação, não vamos chamar de preocupação, não. A pauta dos ensinamentos do Cristo é aprender a conviver.
conviver significa conviver junto. Né? Esse é o Evangelho, né? É viver junto. E viver junto dentro desse contexto todo de dissabores, de provas e expiações. Né? E é uma imposição, né, divina, o amor e a caridade. É uma imposição. Né? É uma imposição não com represálias, né? É uma imposição educativa. Então, tudo que vivemos, ele tem como pauta o convívio. E o convívio para que nos transformemos, para que transformemos esse convívio num relacionamento cristão, de irmão fraterno. Né? E é interessante que para que conviva, nós temos três pontos básicos. Tem que, para conviver, estar no mesmo lugar. Tem que dividir o mesmo lugar. Tem que estar no mesmo lugar num determinado instante. Né? Um determinado instante. E tem que haver alguma interesse, alguma relação entre as partes. Então, eu vou vender um chaveiro. Vou vender um chaveiro. Então, apareceu um interessado, então eu marco com ele no metrô, às 5 horas da tarde, né? E vou lá vender a chave. Então, no metrô é o lugar. 5 horas da tarde é o tempo. E o interesse é o comércio entre a chave e o dinheiro, né? E então, se extrapolarmos isso, né, são os 3 parâmetros dos cenários que acompanham a nossa existência corpórea, que são tempo, lugar e matéria. Né? Então, lugar, temos que estar no mesmo lugar, sincronizados no mesmo tempo e com algum interesse material. É entre esses 3 elementos, né, espaço, tempo e matéria, que compõem o mundo que vivemos. E esse cenário ele vai mudando a cada instante, por quê? Porque são extensas as relações a serem reajustadas, afinadas e desenvolvidas. É claro que essas relações elas não são perfeitas de imediato, portanto, elas são transformadoras, elas são construtivas, elas são reformadoras. Então, num primeiro momento, nos relacionamos, não muito bem, depois nós vamos ajustando esse relacionamento através, principalmente, do perdão, para que haja a possibilidade do reajuste, né? Até que, de todo esse relacionamento nesse cenário, atinjamos a essência dos sentimentos, que é o que ele comenta, o amor. Né? E isso exige, vamos retomar de novo, exige uma combinação, né? uma combinação de lugar, tempo e interesse. É esta a obra de Deus. Deus, o tempo todo, ele está criando para cada um de nós, né, oportunidades para que nós reajustemos esses relacionamentos. Esse reajustar se chama ajuste, se chama justiça. Então, o tempo todo, nós estamos sendo elementos da justiça uns para com os outros, um ajuste para com os outros. Por isso que o distanciamento entre esse modelo que Deus previu e efetivamente o que nós praticamos tem uma diferença. Essa diferença é o sofrimento, é a dor para que isso se aproxime. E quem é que estabelece o ritmo desse reajuste, desse ajuste? Nós mesmos. Nós é quem aceleramos ou retardamos essas oportunidades através da prática ou não do perdão. Né? A prática do perdão nos abre oportunidade de que apareçam novas oportunidades, distintas,
para novos ajustes. Enquanto que o orgulho, o ressentimento, o melindre, impede, retarda esses ajustes, porque não vão surgir novas lições se não tiverem resolvidas as antigas, né? E nessa altura toda aí, todos esses elementos, matéria, lugar e tempo, são variáveis que compõem o quadro o tempo todo. É claro que a variável material é que às vezes chama a atenção, porque essa nós temos deliberações a ser feitas, né? Nós podemos abrir mão ou não, buscarmos ou não. Agora, tempo e lugar não nos pertencem, né? Aliás, nós nem refletimos muito a respeito de tempo e lugar, porque são duas coisas que desde que nascemos estão aí e nós nem questionamos, né? Simplesmente sabemos que existem. São, né, aqueles juízos a priori, né, que Kant fala, né, que Santo Agostinho fala do tempo, né? Eu não sei explicar, mas eu sei o que é, né? É a questão intuitiva do tempo e da mesma forma do espaço. Então, vamos, para ilustrar o que a gente está comentando, né? Vamos aproveitar aqui, ler um trecho muito interessante do livro Técnica de Viver, do espírito Kelvin Van Dine, né? Psicografado pelo Valdo Vieira. Bolso e vontade. Vive a tristeza com você? O desalento é seu hóspede íntimo? A modorra lhe trai a iniciativa? Colha do chão a esperança renascente. Arrebate ao lixo os trapos de sua serenidade. Seus celeiros não estão vazios. Há filões inesgotáveis para serem explorados no subsolo do seu espírito. Recompõe o rosto, reaja. Viver é reagir a cada movimento constrangedor, a toda circunstância aflitiva, a qualquer contratempo inesperado, para se respirar a plenos pulmões, sedimentando as obras remissoras. Pensamentos de raízes enfermiças só podem dar olhares desendereçados, palavras de inflexão disforme, gestos discordantes. Surgem edificações inéditas no palco dos ensaios do mundo, quando se conjugam na criatura a orientação entusiástica do espírito e a disposição natural do corpo. Esse ajuste indispensável em todas as realizações de profundidade, mormente, principalmente naquelas que visam a imortalidade, depende sempre de decisão, que se origina de uma consciência para depois contagiar outros destinos. Favoreça encontros dessa natureza em seu cosmo interior. Ânimo e trabalho. Harmonize corpo e alma. Predisponha-se à construtividade do melhor. Vale observar que o homem, quando renasce na carne, não dispõe de nenhum bolso no corpo. Constitui o bolso invenção puramente humana. Urge ter cuidado com ele, ver-lhe o tamanho, funções e qualificações na experiência diária. O bem coloca acima do bolso mais rico a vontade resoluta da pessoa mais anônima. Poucos influem as oportunidades externas para liderarem serviços. Paira, acima de tudo, o ensejo que a consciência confere a si mesma para fazê-las. Você dita o seu destino. As resoluções são nossas atitudes íntimas, mais sérias por morais, mais comuns por internas, de maiores consequências por surgirem na gênese da vida individual, a emoção. Os sentimentos são alavancas negativas ou positivas, que sustentamos para o melhor ou para o pior, onde estamos. Já denuncia um ponto fraco nas barreiras espirituais de alguém a atitude de se defender a todo instante, de todos e de tudo. Quem age do bem já se resguarda na força do exemplo. O fruto é o cartão de identificação e, ao mesmo tempo, o escudo constante da árvore.
Seu endereço na Terra não é a casa ou o número que lhe dão referência pessoal. É a corrente de forças simpáticas aplicadas por você no progresso e na felicidade da província de ação onde você vive, e que lhe acompanham os mínimos movimentos, assegurando-lhe um lugar ao sol da verdade eterna. O que, no fundo, ele está dizendo é que somos riquíssimos pela nossa própria natureza. Somos filhos de Deus. Somos classificados na doutrina como co-criadores, né? Não somos vaquinhas de presépio. Não somos obedientes sem o uso da própria razão. Somos seres, filhos de Deus, a co-criar, a se desenvolver, a aplicar a inteligência, a agir. Agir, pensar em harmonia com o Criador. Não temos que abaixar a cabeça e ficar esperando as coisas caírem do céu. Não, nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. Nós temos por mote, por motivo, por ação, a ação propriamente dita do Espírito, a manipulação, a criação, a gênese, a transformação. Né? Somos, repita-se, filhos de Deus. Todos nós temos uma maturidade de consciência, todos nós temos mediunidade, ainda que só intuitiva, né? Mas que nos coloca em contato com os nossos orientadores, que todos temos um, que nos induz a termos as nossas próprias opiniões e a termos as nossas próprias iniciativas, a caminhar pelos nossos próprios pés. Somos donos do próprio destino. Temos que e vamos responder por aquilo que fazemos. Portanto, que essas decisões sejam pautadas no seu íntimo. No seu íntimo. É o que Kant chama de maioridade moral. Né? É quando nós fazemos aquilo que temos vontade. E a vontade é o fruto da razão. E a nossa razão de espíritas em especial, ela é mais rica ainda, pois detemos o conhecimento de tudo que pode nos ocorrer além da morte. Então, essa fé no futuro é que pauta as nossas ações presentes. O mundo é otimista. O que significa otimista? O mundo é o ótimo. Tudo que acontece é o melhor que poderia ser, pela própria indução de Deus. Se Deus está sempre nos estimulando a fazer o melhor, fazemos ou não de acordo com a nossa própria consciência, somos induzidos a fazer o melhor. Né? O melhor do melhor é o ótimo. Né? Então, estamos sendo o melhor que podemos agora, nesse instante. Nesse instante. Podemos, no instante seguinte, ser melhores ainda. Né? A atração para o bem, ela existe. Né? Induzidos para isso, estamos sendo induzidos. Estamos tendo oportunidades o tempo todo de encontros. Né? Encontros. A teoria dos encontros, ela é pautada num filósofo muito conhecido, né? Muito lido e muito interessante, mencionado inclusive na doutrina, que é Spinoza. Né? A teoria dos encontros, ou seja, eu encontro o mundo e modifico o mundo. O mundo me encontra e o mundo me modifica. Se eu não existisse, o mundo seria diferente, assim como eu também seria diferente. Na pauta de Spinoza, ele fazia uma distinção entre os encontros agradáveis que nós deveríamos buscar e os encontros desagradáveis que deveríamos evitar. E fazemos isso de uma forma consciente ou inconsciente. Só que esses encontros desagradáveis que nós evitamos, chega um momento que Deus fala, opa, tem que encontrar o desagradável. Né? Mas eu vou evitando. Você vai evitando? Então tá bom. Então esse encontro vai ser de uma forma que você não vai evitar mais. É através da família. Então, se muitas vezes evitamos demasiadamente os encontros para os reajustes, cuidado.
eles podem virar mais constantes do que nós imaginemos. Então, aproveitemos as oportunidades e é o nosso desafio de conviver com os desencontros que nos geram dissabores, né? E é aí o limite do nosso entendimento. E, portanto, carecemos de Deus para aprender a mudar esse encontro desagradável num encontro afetivo. Sabe-se em quanto tempo vai demorar. Tudo é uma questão de aproveitar as oportunidades. Aproveitemos todas as nossas e que tenhamos uma boa semana. Terminando nossas reflexões com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos.